Feche os seus olhos por um momento, Pai. Eu oro nesse momento, ó Deus. E, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, Ele venha, Senhor, falar conosco nessa noite, Pai querido. Que a Tua palavra, Senhor, seja como bálsamo, Senhor, aos nossos corações, Pai querido. Tanto, Senhor, aqueles que estão em casa, quanto aqueles que estão presentes aqui nessa noite, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor já falou comigo, Senhor, através dessa palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo também venha falar com cada um daqueles que estará ouvindo, Senhor, neste momento, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos, capítulo 46. É um salmo bem conhecido. Eu vou estar lendo aqui, você pode acompanhar também pelo projetor. A minha tradução é a Nova Versão Transformadora e diz assim: Deus é nosso refúgio e a nossa força ou fortaleza, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Outra tradução diz auxílio bem presente na adversidade ou na tribulação. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda parte, em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Amém? Pode se assentar. Esse Salmo 46 é um hino de louvor. Nós sabemos que os salmos, eles são poesias, são cânticos que foram escritos em momentos que o salmista, que escreveu, passou, ou o povo passou por um momento de grande livramento ou de grande aflição, uma situação em que eles viveram, e então houve essa inspiração para relatar, para contar aquilo que aconteceu. E este Salmo 46 é um salmo que a gente cita muito, principalmente o primeiro versículo. Este salmo foi um hino de louvor pelo livramento que Deus deu a Jerusalém no período em que o rei Ezequias era o rei de Judá, o rei de Jerusalém. Provavelmente esse salmo foi escrito por Ezequias, porque Ezequias, assim como Davi, ele era rei, mas ele também era poeta e era músico. Então, este salmo provavelmente foi escrito pelo próprio rei Ezequias, e aqui ele está relatando algo que aconteceu, algo que ele, juntamente ali com o povo de Jerusalém, passaram. Como eu disse, Ezequias era o rei nesse tempo, e havia nesse tempo um povo que estava crescendo muito em conquistas, nas batalhas, os assírios, sob o domínio de Senaqueribe. Senaqueribe foi um dos reis da Síria, e ele foi o que mais teve êxito, o que mais conquistou nações. Ele era conhecido por ser um rei muito cruel, e ele então, nesse período, ele estava subjugando as nações, os povos, e Jerusalém também estava passando por esse momento de aflição nas mãos desse império assírio. Se nós formos estudar a Bíblia, no livro de Reis, o segundo
livro de Reis, no capítulo 18 e 19, vai contar a história de Ezequias. E lá você vai ver a Bíblia dizendo, algumas referências também em Isaías, que era o profeta na época, que Ezequias era um homem temente a Deus. A Bíblia vai dizer que Ezequias ele foi o melhor rei que Jerusalém teve, que o povo de Israel teve. Não houve outro como ele, nem antes e nem depois dele, que era temente a Deus. Ele derrubou os altares, ele fez com que a adoração a ídolos cessasse no meio do povo de Jerusalém. Ele quebrou ali altares que o povo havia construído e ele levou novamente o povo a temer a Deus. Então, assim que Ezequias assume o trono, ele começa então a levar o povo a temer a Deus novamente, a confiar em Deus. E nessa ocasião, então, os assírios, eles já vinham conquistando cidades, eles já vinham escravizando nações, e eles chegam então ali até Jerusalém, até o povo de Jerusalém, e ele começa a ameaçar a Ezequias. Lá em 2 Reis, no capítulo 19, eu vou ler alguns versículos, se você quiser acompanhar, é só para que você possa saber o contexto em que foi escrito este salmo. Senaqueribe, então, ele resolve atacar Jerusalém. Ezequias ele já vinha pagando tributos ao Império Assírio, mas chegou um momento que Senaqueribe então ele mandou recados, a Ezequias dizendo ou ele se entregava ou então eles iam atacá-lo, eles iam conquistar Jerusalém, e eles e Ezequias não teria chance contra aquele exército, porque era um exército muito poderoso. Então lá em 2 Reis, no capítulo 19, versículo 10, Ezequias ele recebe então, através de mensageiros, de oficiais de Senaqueribe, uma carta. E nessa carta, Senaqueribe ele tenta intimidar, amedrontar Ezequias. E ele diz assim no versículo 10, essa é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá: não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem que o que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. Aí no versículo 14, ele começa a citar aí, os reis que foram destruídos, as nações poderosas que foram subjugadas. E no versículo 14 diz que Ezequias, assim que ele recebe essa carta, assim que ele é afrontado dessa maneira, ele sente o seu coração pesar. E se nós formos ver ali o versículo 1 do capítulo 19, quando eles já estavam afrontando o povo fora das muralhas, e Ezequias então ouve ali o que Senaqueribe pretendia fazer, querendo que eles se rendessem, querendo que eles se entregassem, ele então rasga suas roupas, ele se veste com panos de sacos e ele entra no templo do Senhor. E aqui no versículo 14 diz que assim que ele recebeu a carta dos mensageiros e a leu, ele subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. E então, diante dessa ameaça, diante dessa situação, Ezequias ele tem um posicionamento, ele tem uma atitude, e nós vamos aprender com ele nessa noite. E ele faz uma oração a Deus. Ele vai até o templo, ele se veste com panos de saco, isso era um símbolo de humilhação. E aí ele vai e ele diz assim, ele começa a orar ao Senhor. E no versículo 16, no versículo 15, ele engrandece ao Senhor. Ele diz que o Senhor está entronizado, ele é o Deus de Israel, só tu és Deus, ele diz, só tu és Deus de todos os reinos, porque o Senhor criou os céus e a terra. E no 16 ele faz aqui
ele faz alguns pedidos a Deus. Ele diz: inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre, o segundo pedido, os teus olhos, ó Senhor, e vê. E o terceiro pedido: ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. Porque então, até então, Senaqueribe, ele não estava apenas afrontando o povo de Israel, mas ele estava afrontando o Deus de Israel. Ele disse: os deuses das outras nações não fizeram nada por elas, e não vai ser diferente com vocês. E então, ele ainda diz aqui no versículo 17: é verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas as nações por onde eles passaram. Foi isso que aconteceu. Lançaram os seus deuses no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los, porque eles não eram deuses de verdade. Ele diz: eles eram apenas ídolos de madeira e de pedra, moldados por mãos de homens. Mas aqui ele diz então: mas o Senhor não é como os deuses das outras nações. Aí ele diz no 19: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos, ou livra-nos do poder desse rei, e então todos os reinos da terra saberão que somente tu és Deus. Então foi diante desse cenário, diante dessa situação, dessas ameaças, que Ezequias, ele escreve então este Salmo 46. Nós vemos depois então, a Bíblia diz que, assim, se nós formos seguir aqui os versículos, já no versículo 20, ele envia mensageiros também ao profeta Isaías, que era o profeta que atendia ali a nação naquele período. E ele manda essa mensagem a Isaías, e ele fala para Isaías tudo o que está acontecendo. Ele manda os seus mensageiros informarem a Isaías a ameaça, levar aquela carta até Isaías. E Isaías então manda dizer a Ezequias que assim diz o Senhor, no versículo 20: ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. E aí o Senhor começa, através do profeta, a proferir várias sentenças que vão cair sobre Senaqueribe. E no versículo 33, ele diz assim: ele voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde ele veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Eles estavam cercando a cidade, o exército de Senaqueribe. Estavam ameaçando o povo, dizendo que eles iam, atacar, que eles iam subjugar o povo. Mas Deus então diz: pelo mesmo caminho que ele veio até vocês, ele vai voltar. E ele não vai entrar na cidade. No 35 ele fala que naquela mesma noite em que Ezequias manda os mensageiros a Isaías, e Isaías declara essa palavra: naquela mesma noite o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. E quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram apenas cadáveres por toda parte. E Senaqueribe então teve que fugir com levantou o acampamento e voltou para sua terra, para Nínive, como Isaías havia predito. E algum tempo depois, certo dia, enquanto ele adorava no templo seu Deus, 2 de seus filhos foram lá e o assassinaram. Então é diante desse quadro, diante dessa situação, Ezequias estava vivendo uma situação muito difícil. Não havia mesmo, olhando naturalmente para o povo de Jerusalém, saída, escape. Eles estavam ali encurralados por aquele exército poderoso. Havia ali mais ou menos uns 200.000 homens naquele exército. O anjo do Senhor feriu a 185.000. E então Ezequias, diante desse livramento do Senhor, ele escreve esse salmo como adoração a Deus pelo livramento que ele concedeu. E aqui, quando você lê então o capítulo 19 de 2 Reis, você começa a entender algumas coisas que ele fala aqui nesse salmo. E tem aqui 3 afirmações que Ezequias faz.
e 3 certezas que ele tem diante de uma grande adversidade. E também nessa noite nós podemos ter diante das nossas adversidades, diante das incertezas, e eu quero compartilhar com você. Então a primeira certeza, a primeira lição que Ezequias ele nos dá é que Deus é, no versículo 1 ele diz, nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza e Ele é auxílio bem presente na adversidade. Quando Ezequias ele cita essas 3 palavras, ele estava pensando em cada uma delas. Quando ele diz Deus é o nosso refúgio, ele está dizendo Deus é o nosso lugar de abrigo. Quando você se vê numa situação em que você fala, não tem onde eu me esconder, o inimigo, a situação contrária está aqui tão perto, não tem para onde fugir, era o que ele estava passando, e ele diz, mas eu tenho uma certeza, eu vivi essa experiência que Deus é refúgio. Quando ele não sabia o que fazer, quando ele não tinha para onde se esconder, ele correu para o templo, ele correu para o lugar de abrigo em Deus, ele correu buscar abrigo, esconderijo em Deus, e ele encontrou esse abrigo. Então, o que nós aprendemos com este salmo é que nós devemos buscar nos esconder em Deus no nosso dia a dia. Quando nós somos afligidos por adversidades, quando o nosso coração está temeroso diante de algumas situações, quando você sente o seu coração apertado, você precisa correr para o seu lugar de refúgio. Você precisa se lembrar que Deus é o seu refúgio. Como Ezequias fez, quando nós sentimos a preocupação, querer tomar conta da nossa mente, do nosso coração, de forma que a gente venha perder a paz, nós precisamos correr para esse lugar de refúgio, de abrigo. Talvez você pode perceber que você já procurou vários meios, vários recursos, falar com pessoas diante de uma situação difícil, e você fala, mas eu não consegui acalmar o meu coração, porque o seu lugar de refúgio em determinadas situações é o Senhor. Somente Ele pode trazer pode te trazer essa sensação de estar seguro, de estar abrigado. Nós precisamos, no momento em que nós estamos temerosos, no momento que o nosso coração quer sucumbir com as adversidades, nós precisamos buscar abrigo no Senhor, ler a palavra dEle, meditar na palavra dEle, nas promessas que Ele tem para nós. Os oficiais de Senaqueribe, a Bíblia diz lá em 2 Reis que eles ficavam gritando, declarando ameaças, apavorando o povo. Lá em 2 Reis 19:6, então, Isaías fala assim para Ezequias, não temas por causa das palavras que ouvistes. E o que eles ouviram? Nós lemos ali algumas das palavras que Ezequias ouviu através da carta, mas eles ficavam dizendo, para que o povo ouvisse aquelas palavras, eles ficavam declarando aquilo, dizendo, olha, as outras nações foram subjugadas, nenhum Deus salvou nenhuma nação, com vocês não vai ser diferente. Eles ficavam dizendo, vocês vão ser exterminados, se vocês não se entregarem, se vocês não se renderem, é o fim de vocês. Era isso que eles ouviram. Mas o profeta Isaías advertiu ao povo e a Ezequias dizendo, não temas pelas palavras que vocês estão ouvindo dos inimigos. E é o mesmo que a palavra de Deus nos diz nessa noite. Não temas por aquilo que você ouve de fora. O que você tem ouvido? Aqui você tem dado crédito, aqui você tem escutado. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, a gente ouve tantas coisas, a gente recebe tantas mensagens, a gente ouve tantas notícias ruins na televisão ou nos lugares aonde a gente vai, mas o que você tem
deixado entrar nos seus ouvidos? A que vozes você tem dado crédito? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Ezequias, diante daquele momento lá de ameaças, Isaías fala para ele, o profeta: não dê ouvidos, não ouça as palavras que eles estão dizendo, ouça o que o Senhor vai te dizer. E então ele começa a declarar a sentença sobre Senaqueribe, e Ezequias, ele escolheu confiar e ouvir as palavras do Senhor sobre ele, sobre o seu povo. Lá no Salmo 27:5 também está dizendo que no dia da angústia ele me guardará. O salmista está dizendo aí que é no dia da angústia o Senhor me guardará. Então, nós podemos passar por adversidades. Pode ser que o Senhor não nos livre de passar pela adversidade, como Ele não livrou o povo de passar por aquela situação difícil. Mas Ele diz, no dia, na adversidade, o Senhor nos guardará. Ele vai nos proteger, Ele vai nos livrar. Jesus mesmo nos advertiu no Novo Testamento, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos. Amém, irmãos? Então é essa palavra, a primeira palavra que ele diz no versículo 1, que Ele é o nosso refúgio. Ele diz também que o Senhor é nossa fortaleza. Quando Ezequias diz que Deus é fortaleza, ele tinha na mente dele a imagem da fortaleza que protegia a sua cidade, que protegia Jerusalém. Eram muros imensos, eles tinham cerca de 10 a 12 metros de altura, de 2 metros de largura, e esses muros eram chamados de fortalezas, porque eles eram feitos já para proteger a cidade de um ataque inimigo. Então, quando ele fala o Senhor é a minha fortaleza, ele está olhando para aquelas muralhas que estão ali, e ele está pensando como essas muralhas, elas protegem a cidade. O Senhor é uma muralha em volta do seu povo. Ele protege o seu povo. Então, mesmo que aquelas muralhas naturais ali fossem de alguma forma, destruídas, ele tem essa convicção que o Senhor é essa muralha invisível, que o inimigo não podia ver, mas que ele tinha certeza, o Senhor está em volta do seu povo, Ele está ao nosso redor como uma fortaleza nos protegendo. Saiba que ser protegido não significa não ser atingido. Talvez você esteja sendo atingido de alguma forma por alguma adversidade, algo que você está enfrentando, como nós temos sido atingidos de alguma forma por tudo que está acontecendo no mundo. Talvez você esteja sendo atingido por uma situação financeira mais apertada, ou algum problema no seu trabalho. Alguma coisa pode estar atingindo você e a sua família, alguma enfermidade na família, mas mesmo que você seja atingido de alguma forma, você é protegido pelo Senhor, e isso é que faz a diferença. Então, a fortaleza que nos protege é o Senhor. É claro que nós temos que tomar as nossas, as devidas precauções. Nós devemos nos proteger. Nós protegemos a nossa casa. Nós temos, nós trancamos a nossa casa. Nós temos alarmes. Nós cuidamos, da nossa proteção. Essa é uma proteção natural. A nossa parte nós já fazemos. Mas a proteção que nós temos, que nós podemos realmente confiar, é o Senhor. E ele ainda no versículo 1, ele diz, ele também é auxílio bem presente na adversidade. O que é um auxílio? Auxílio é uma intervenção externa. Alguém que vem ao seu socorro, alguém que vem para auxiliar e para ajudar. Auxílio bem presente na adversidade. Essa palavra que foi traduzida aí como adversidade ou tribulação, ela, no seu contexto original, o salmista, ele queria dizer que
refere-se a pessoas em lugares apertados, encurralados num canto e incapazes de sair dessa situação sozinho. Quando é dito aí, o Senhor é auxílio, Ele é essa intervenção externa, Ele é aquele que vem ao nosso socorro para nos auxiliar. E como eles estavam ali se sentindo encurralados mesmos, ali fechados ali dentro da cidade, ninguém saía, ninguém entrava, eles estavam ali e eles se viam incapazes de sair daquela situação sozinhos. E ele diz: o Senhor é auxílio, Ele veio nos ajudar, Ele veio nos socorrer. Nós também, muitas vezes, diante de adversidades que nós passamos, nos sentimos assim, encurralados. Como o povo de Jerusalém estava encurralado pelo exército assírio. Muitas vezes a gente se sente amedrontado com as coisas que a gente ouve, mas para a palavra de Deus, ela diz que para essas situações, o Senhor, Ele é o nosso auxílio, bem presente na hora da adversidade, no momento em que nós estamos enfrentando a adversidade. No versículo 2, ele inicia assim: portanto, ou seja, é aquilo que já foi dito anteriormente. Se Deus é refúgio, se Ele é a nossa fortaleza, se Ele é o nosso auxílio, portanto, não temeremos nada. Ele cita aqui depois vários eventos, várias catástrofes naturais. Ele cita terremotos, mesmo que hajam terremotos, mesmo que os montes desabem no mar, caiam no mar, ele diz que nós não iremos temer, porque se nós reconhecemos, se nós temos essa certeza de que o Senhor é o nosso auxílio, nós não temeremos. Ele não está dizendo aqui, nós não vamos temer porque nós temos aqui uma muralha que nós construímos, nós não vamos temer porque nós temos saúde ou porque nós temos recursos, nós temos armas para lutar, nossas armas não. Ele diz, não temeremos porque Deus é conosco. E há uma curiosidade que talvez você já tenha ouvido alguns pregadores dizerem, que na Bíblia essa expressão não temas ou não tenha medo, ela aparece 365 vezes na Bíblia. Ou seja, existe uma expressão na palavra de Deus para você não temer a cada dia do seu ano. Então, as situações, elas surgem repentinamente, mas para cada dia do seu ano, que alguma situação difícil surgir, alguma adversidade surgir, há um não tema do Senhor para você, para mim, para aqueles que confiam nele. Amém, irmãos? Então essa é a primeira certeza, a primeira afirmação que Ezequias faz aqui no Salmo, que Deus é refúgio, fortaleza e auxílio. A segunda afirmação que nós aprendemos, que ele diz aqui, é que Deus está presente. Deus está presente. No versículo 7 ele fala: o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Ele diz: o Senhor está entre nós. Como eu comentei, como havia esse perigo de quando um império, uma nação, vizinha resolvesse atacar outra, de haver um cerco na cidade, impedindo que as pessoas saíssem, entrassem. Então, para que eles ficassem sem suprimento de água, de alimentação. Então, Ezequias, sabendo dessa necessidade de que a água era um suprimento indispensável para o povo sobreviver diante de um cerco, ele já vinha ouvindo tudo que Senaqueribe e os assírios estavam fazendo nas nações. Então, a Bíblia diz que ele, dirigido por Deus, certamente, ele resolve então fazer um túnel subterrâneo. Ele canaliza a água dos mananciais de Gion, que eram uns mananciais que haviam próximo de Jerusalém, e ele canaliza as águas daquele rio, e ele leva esse túnel, esse arqueduto até a fonte de Siloé, que ficava dentro da cidade de Jerusalém. Então,
mesmo durante aquele período de cerco, mesmo durante aquele período que eles estavam ali sitiados pelo inimigo, não faltou o suprimento de água, não faltou o suprimento básico que eles precisavam, porque essa era uma estratégia militar. Eles cercavam a cidade, como as pessoas não conseguiam sair nem entrar, elas aí acabariam se entregando sem mesmo haver luta, porque as pessoas ficariam enfraquecidas, ficariam desesperadas por sede, por fome, e Ezequias então ele tem essa direção e ele constrói esse túnel que era subterrâneo, e ele cita aqui no versículo 4, um rio e seus canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar do Altíssimo. Jerusalém é conhecida como a cidade, né? Os israelitas, eles tinham ali, Davi depois construiu o templo, e ele fala: há um rio e seus canais que alegram a cidade, porque eles tinham esse suprimento de água. E ele diz no 5, Deus habita nessa cidade, ela não será destruída. E no 7 ele fala, o Senhor está entre nós. Então, esse suprimento que eles tinham era muito importante, mas ele diz no versículo 7 que o mais importante, ele reconhece que era a presença de Deus ali dentro da cidade. Ele fala, o Senhor está aqui entre nós. É muito importante nós termos aqui a água, que nós temos o nosso suprimento aqui básico, mas o mais importante é que nós temos a presença do Deus Todo-Poderoso conosco. O que aqueles soldados, o que aquele império assírio imaginava e pensavam? Que todos aqueles que estavam dentro da cidade estavam correndo perigo, e um momento, mais cedo ou mais tarde, eles seriam, exterminados. O que eles nem imaginavam é que o perigo estava fora da cidade. Eles estavam correndo perigo, porque o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, estava dentro da cidade, e ele agiria pelo seu povo. Lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia fala, se eu não me engano é versículo 28, Paulo ele nos diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, inclusive as situações contrárias. Então, até as situações contrárias, Deus ele usa para fazer o bem aos seus filhos, porque Ele está conosco, Ele está com a nossa família, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando dos profissionais de saúde, Deus está cuidando das pessoas que estão aí, cuidando, daqueles que estão doentes. Deus, Ele está conosco, Ele está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que nós podemos perder o controle, os governos podem perder o controle, mas Deus, Ele está no controle de tudo. A terceira lição, então, para nós encerrarmos, que Ezequias aqui, ele nos dá a terceira certeza que ele passa a ter depois dessa experiência que ele teve de livramento do Senhor, é que Deus está trabalhando. Versículo 8 ele diz, venham, vejam, contemple as gloriosas obras do Senhor, ou os feitos do Senhor. Aqui ele está dizendo, ele está se referindo ao que o Senhor fez naqueles dias, como ele livrou a ele e ao seu povo. Ele está dizendo, ele está conclamando todo o povo, olha, vejam, contemplem os feitos do Senhor. E no 9 ele diz, ele acaba com as guerras, ele põe fim às guerras, ele quebra o arco, parte ao meio as lanças. Ele diz, o Senhor, Ele pode, no momento que Ele quiser, Ele permite a guerra, mas a hora que Ele quiser, Ele pode pôr um fim à guerra. Qualquer situação que esteja acontecendo, quando o Senhor quiser, Ele põe fim à guerra, Ele põe fim à adversidade. E Ele acaba com a guerra com as armas do inimigo, Ele acaba com os arcos, ele quebra o arco, ele destrói os escudos com fogo. Ele está se referindo aí ao que o Senhor fez, a forma como que o Senhor, ele aniquilou com o exército assírio. A Bíblia diz, não se sabe o que aconteceu, mas a Bíblia diz que de uma forma sobrenatural, quando os sobreviventes, eles se levantaram no outro dia,
só havia cadáveres no acampamento dos assírios. 185 mil guerreiros, 185 mil homens estavam mortos. E o povo não precisou combater, o povo não precisou se render ao inimigo, porque o anjo do Senhor, porque o Senhor trabalhou por eles, o Senhor venceu a batalha. O Senhor agiu em favor do seu povo. E é assim que o Senhor, Ele age em nossas vidas. Todas as vezes que nós estamos enfrentando situações onde nós já fizemos tudo que nós deveríamos fazer, e aí nós nos vemos, sem saída, nós colocamos diante do Senhor e nós esperamos nele, nós confiamos nele, nós sabemos que no momento que Ele quiser, Ele vai agir. É isso que acontece. O Senhor, Ele trabalha, o Senhor está trabalhando. Diz a história que esse período de cerco foi por 6 meses que aconteceu, que eles estavam ali cercados pelo exército inimigo. E quando eles resolvem mesmo dar um checkmate, que eles se entregassem ou eles iam tomar a cidade, é quando Ezequias então recorre ao profeta Isaías. E em todo aquele período de 6 meses, poderia parecer por algum momento que Deus não estava vendo, que Ele estava indiferente, mas o que Ezequias percebeu é que em todo o tempo Deus estava cuidando, Ele estava trabalhando, Ele estava protegendo o seu povo. No versículo 10, então, agora é Deus quem fala. Até o versículo 9 é o homem declarando, o que aconteceu, os feitos do Senhor, mas no 10 é Deus quem fala, e Ele diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Então aqui Ezequias está citando algo que Deus falou com ele através do profeta Isaías. Ele diz: aquietem-se. Deus disse: aquietem-se, disse a Ezequias e ao povo, ou seja, acalmem-se, tenham paz, não se apavorem, porque eu sou Deus, e eu serei honrado entre todas as nações, e serei honrado no mundo inteiro. E ele termina o salmo mais uma vez declarando: o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Então, irmãos, eu gostaria que você refletisse nessa noite, nesse salmo. Você refletisse em tudo que o Senhor fez, em tudo que o Senhor, a forma como o Senhor agiu para proteger, para socorrer, para ajudar aqueles que confiavam nele. Talvez você esteja enfrentando momentos de dificuldade e talvez você não esteja se posicionando com fé, com confiança no Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E que você possa, agora, nesse momento, dizer ao Senhor, Senhor, eu sei, eu tenho essa certeza. Diga com certeza, com convicção, declare como Ezequias declarou: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu lugar de abrigo. Se você tem procurado abrigo em outras coisas, em outras fontes, que você possa escolher a partir de hoje, quando o seu coração estiver temeroso, buscar abrigo no Senhor, buscar ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor e ser fortalecido no Senhor. É isso que o Senhor deseja de nós, que nós possamos buscar esconderijo nele, que nós sejamos fortalecidos nele, para que a gente possa enfrentar as adversidades. Quando aqueles inimigos vieram dizendo palavras para amedrontar o povo, dizendo: você pensa que Deus, o seu Deus em quem você confia, vai te ajudar? Ezequias não deixou que essas palavras desanimassem a ele. Ele foi diante do Senhor e ele disse: Senhor, olha o que ele está dizendo, Senhor. Ele está afrontando ao Senhor, mas o Senhor não é como os outros deuses. O Senhor é o Deus que criou os céus e a terra. Tudo
tudo está no controle das suas mãos. Ezequias sabia, ele tinha certeza que se o Senhor quisesse, ele poderia reverter aquela situação. Então que nessa noite você também tenha essa certeza no seu coração. Deus pode reverter qualquer situação. E se Ele não está me livrando de passar pela adversidade, Ele me protegerá e me guardará na adversidade. E eu vou ter um salmo de louvor, um hino de louvor para celebrar, para contar os feitos do Senhor, o livramento, a bênção dele na minha vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nessa noite, Pai, agradecidos a Ti, Senhor, porque nós reconhecemos, Pai, que sem Ti, Senhor, nós não somos nada, Pai querido. Sem a Tua ajuda, Pai, sem a Tua força, Senhor, nós não podemos nada, Pai querido. Senhor, situações, Pai querido, ó Deus, mesmo as mais pequenas podem, Senhor, nos fazer prostrar, Senhor, diante do desânimo, diante, Senhor, ó Deus, Pai querido, do desespero, Pai querido. Mas, Senhor, em Ti, se nós estivermos refugiados em Ti, fortalecidos em Ti, Senhor, nós venceremos, Pai. Nós venceremos, Senhor, as adversidades. Ainda, Senhor, que tudo ao nosso redor, Senhor, sair do lugar, ó Pai. Ainda que tudo esteja, Senhor, incerto, nós podemos confiar. Nós podemos crer que o Senhor é o nosso suprimento, Pai. Que o Senhor não vai deixar faltar, ó Pai, o nosso suprimento, Senhor, essencial, básico, Pai, como foi ali, Senhor, com o povo de Deus, ó Pai, não faltou, Senhor, o que eles necessitavam, Pai, o que eles precisavam, ó Deus, o Senhor esteja cuidando e protegendo, e assim é, Senhor, com a nossa casa, a nossa família, ó Deus. Socorre, Pai, nessa noite, ó Deus, aqueles, Pai, que estão, Senhor, com o coração, Pai querido, enfraquecido. Aqueles, Pai querido, que estão precisando ser reanimados, ó Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, renova agora as forças. Renova a fé em Ti, Senhor, Pai querido. E nós Te adoramos e celebramos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor é por nós. E por isso, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.